porque a especialização depende de clínica. Ah, o professor Cássio Carvalho com a gente aí. A única coisa que a gente não voltou ainda foi especialização, porque especialização depende de clínica, e clínica ainda não dá para tocar, né, cara? Clínica, enquanto a gente não tiver uma normatização para atendimento clínico, quando a gente não tiver ainda uma forma de tornar o atendimento clínico seguro para paciente, para assistente. Ó, falando no Alex, olha o Alex aí, ó. O Alex tá eu vi ele chegando aí. Então, no Rio do Parado. Que bom, que bom. Aqui a gente começou também mês passado, cara. A gente tem a SPEI aqui também, a gente atendeu as emergências, porque a gente estava no meio da... Imagina, o pessoal com provisório e tal, e a gente fez uma clínica de emergência. A gente também, é especialização em dentística, mas o Léo faz a parte... Na dentística, o Léo faz a parte de reabilitação da gente, né? E também tem... Putz, cara, é difícil, né? É complicado. São 20... A gente tem 22 alunos, cara, e não tem como. 22 alunos, putz, é sufoco, cara. O bicho pega. E a gente na SPO, a SPO não, ela não quis abrir. Então a gente tá segurando, tá difícil. Mas vamos lá, vamos esperar. Aqui o Dória falou que setembro abre. Vamos esperar ver que setembro pra gente ver o que acontece, né? Mas isso ainda bem que não é agosto de Deus, né? Você vai levar agosto de Deus, aí é só o ano que vem. Né? Agora, o assunto hoje é Bookfield. Cara, um assunto legal, um assunto bacana. Ontem eu estava assistindo uma live, que a Ultradente promoveu, uma live sobre fotonumerização, né, com o César de Ponta Grossa, com o Carlinhos, né, Shinokawa da USP, e falando, né, como as coisas têm mudado nos últimos anos, e book é uma coisa que parece veio mudar alguns paradigmas, né, da gente... Mudou muito. Daquela história de resininha, incrementinho, e book mudou os paradigmas de trabalho de quem faz dentística, de quem faz prótese, de quem faz pediatria. Book realmente e a gente, durante muito tempo, as pessoas falam assim, né, pô, mas posso confiar, né? É um material que a gente já pode colocar na clínica? Quantos % dos seus casos de resina você faria com book? E eu acho que book hoje, difícil encontrar um professor de dentística que fala, não, espera, ainda não incorpora... Não existe mais isso. Não existe, né? Book, eu acho que hoje a gente tem um monte de cuidados que você tem que tomar. Não é porque é book que você pode simplesmente falar, não, abre o tubo e põe na cavidade, mas eu acho que é uma realidade que a gente já pode incorporar na nossa rotina de consultório, né? Na verdade, essa categoria surgiu em 2009, com a SDR, né? Isso, a Dentsply, a primeira categoria que teve. Foi a primeira. E eu trouxe de Moamba, eu fui fazer um estágio fora com 2 amigos meus, o Saulo Geraldelli e o Luiz Sens, que dá aula lá nos Estados Unidos, e eu trouxe de Moamba, não existia aqui, de Moamba. Né? Eles me deram lá a amostra e trouxe. Cara, desde 2010 eu uso. Aí chegou no Brasil em 2012, se eu não me engano, tal. E revolucionou a resina posterior. Resina posterior que estava sacramentado há 20 anos, a gente falava a mesma coisa? Eu falava, você também falava, tal. Aí com os adesivos universais, com esses fotopolimerizadores, com essas novas matrizes, mudou tudo. Totalmente. Tudo. Né? Eu acho assim, a gente vive ainda, Marção, e acho que é uma coisa que você vive com isso, eu vivo isso, né? A gente ainda vive mundos difíceis, né? Assim, de ideias, né? Porque, assim, a gente ainda vive dentro dos nossos cursos, né? O clínico que faz resina posterior com Tofflemeier. A gente ainda vive o cara que faz resina posterior... Tofflemeier, puta vida. Né? O cara que faz a resina posterior e ele pergunta pra gente que base de proteção ele vai usar em todos os casos. E ele não faz uma seleção de casos para pensar se caso que ele vai usar base de proteção ou não. A gente ainda vive o clínico que chega nos nossos cursos e ele está preocupado, por exemplo, e ele não está entendendo o porquê de fazer um controle de tensão de contração. Então, a gente hoje tem coisas que a gente começou a ditar na mudança do protocolo restaurador em 96, né? Quando Verluis e Douglas ditaram as novas regras de tensão de contração, nós estamos em 2020, né? E tem gente que ainda não incorporou essas novas normas que a gente começou a incorporar no ensino de restauração posterior em 96. E aí você pega esse cara que de 96 para cá ainda não entendeu que tensão de contração
é muito mais importante do que a própria contração de polimerização, e que contrair toda a resina vai contrair. Resina vai. Ou seja, e a resina só não contrai se ela não polimerize, para a gente não interessa ela não polimerizar. Eu quero que a resina polimerize, e se ela polimerizar, ela vai contrair. Assim, ou seja, né? A minha resina precisa contrair, porque eu preciso que ela polimerize. Resina que não contrai, infelizmente, não polimerizou. Então, ela vai contrair. O meu grande desafio é fazer com que ela contraia sem gerar tensão. Esse é meu grande desafio. Cara, agora, vamos falar a verdade. 2020, o cara usar matriz Toffmire para fazer resina posterior, sendo que é um artefato desenvolvido para amálgama. Porque o amálgama, você condensava... Eu dei aula de amálgama há muito tempo, você também. E a gente condensava, ou seja, você forçava a matriz contra o dente vizinho e compensava a espessura da matriz. Hoje, 2020, se você fizer um Toffmire com resina, você tira a matriz Toffmire, vai ficar o espaço, pô. Cara, só se você... Entendeu? Mas, ó, vamos falar uma coisa, ó. Não sei se você chegou a ver, há 10 dias atrás aconteceu uma coisa, cara, que foi uma coisa muito interessante, né? Eu recebi um vídeo de um cara do interior do Ceará que postou ele mandou esse vídeo e postou numa rede social minha. O cara postou um vídeo dizendo que as lives, que ele assistiu 200 lives. Caraca! 200 lives. Ele citou teu nome também. Ele citou o teu nome, citou o do Calixto, citou o nome... Não vi. Esse cara, ele postou, tá lá no meu feed. Esse cara, ele é do interior do Ceará. Ele contou que ele teve dia que teve um caminhão que bateu num poste na cidade dele. Ele pegou a bicicleta e foi assistir live na casa de um amigo dele, à luz de vela, para não perder live. Ele assistiu, ele preencheu 8 cadernos. Olha, cara, mas olha que legal. Ele preencheu... Puta, que legal! 8 cadernos com aquilo que ele aprendeu durante as lives, durante essa quarentena. E ele falou o seguinte: professor, eu aprendi durante 3 meses de lives o que eu não aprendi em 20 anos que eu tenho de formado. E agradecendo... Aí eu vi alguma coisa assim. E agradecendo a nós todos, professores, né? Aquilo que nós demos gratuitamente para ele, porque onde ele estava, no Ceará, não sei o que, ele falou que nem rede social ele tinha. E ele, agradecendo a gente, ele falou, eu usava a matriz Toffmire. Ele falou assim, eu estou indo amanhã para Fortaleza. Ouve isso, eu estou indo para Fortaleza amanhã, eu vou pegar um dinheirinho emprestado para comprar essas matrizes para poder começar a fazer restauração. Olha isso, cara. Então, caraca, velho. Olha o poder que nós tivemos, né? Fazendo essas lives, fazendo isso ao longo desses meses que a gente pôde dividir conhecimento, cara. E... Puta, show, não vi. Vou ver. Depois tá lá no meu feed, cara. Você vai ver. Esse cara, é uma coisa que você fala assim... Então a gente fala assim, pô, mas tem muita gente nesse Brasil, afora, cara, que infelizmente ele não consegue chegar no conhecimento, o conhecimento não consegue chegar nele, né? É verdade. A gente, às vezes, fala assim, pô, mas é um absurdo, que complicado. Mas é que a gente também, às vezes, não tem a percepção de quão grande é esse país e de quão difícil é a nossa informação, às vezes, chegar em todos os lugares, né? E que, nesse momento que a gente viveu, nós tivemos tempo, eu tive tempo, você teve tempo, um monte de gente teve tempo. Muita gente teve tempo. Né, de chegar e parar um pouquinho e todos os dias dedicar o nosso tempo, né, para dar gratuitamente informação para a gente que não tinha, né, condição de ter acesso a isso. E quantas vidas, cara, a gente teve condição de ajudar nesse período? Muitas. E falar, cara, pô, você vai conseguir fazer uma odontologia diferente, você vai conseguir fazer uma odontologia que você nem sabia que existia, cara. Eu acho que o único ponto positivo foi esse dessa pandemia mesmo. Cara, mas foi muito bom, cara. Mas foi muito bom. Isso pro colega nosso, isso entre professores também, cara. Foi muito legal essa troca. Entre professores, essa troca de informação. Foi muito legal. Nós criamos uma rede de colaboração entre professores que foi fantástica, cara. Que foi fantástica, né? Uma rede de troca de conhecimento também muito boa, né?
Show. Como diz nosso amigo Dixon, né? Uma sinergia de conhecimento. É uma sinergia. Maravilhosa, cara, maravilhosa. E a intenção é essa, sempre passar alguma coisa. Então, o que nós estamos falando aqui, Bookflow, você usa? Cara, eu uso, o Garofalo usa. A gente tem mais dúvida de usar Bookflow? Usa, até um monte de gente Todo mundo usa. O Calixto usa, porra, então tem muito mais gente usando, então isso é legal, cara. Isso é Exato. E ela facilita absurdamente a sua vida, utilizando, eu particularmente, Garofalo, eu gosto da Bookflow. Na primeira incremento eu sempre uso ela. Então, por exemplo, deixa eu te contar uma coisa. Eu gosto, cara. Eu, por exemplo, eu comecei usando o Bookflow como todo mundo, porque a Bookflow foi o primeiro que surgiu no mercado. Quando surgiram as books, né? Antes de mais nada, vamos definir a coisa, né? Porque tem gente que está assistindo a gente e de repente não conhece, nunca ouviu falar e nunca. Das books. Está aqui para saber, né? Gente, para quem não ouviu falar da criança, né? Bookflow é uma resina que tem composição mudada. E essa composição faz com que a gente consiga inserir e polimerizar incrementos de até 4 milímetros e polimerizar de uma vez, unindo paredes, sem que a gente tenha ou uma contração maior ou uma tensão maior, eliminando a necessidade de fazer técnica incremental. Que nem o Fabiano está mostrando aí, ela tem duas modalidades. Ela pode ser inserida, primeiro uma camada flow, e depois uma camada de superfície de 2 milímetros de uma resina de resistência convencional, ou ela pode ter uma bulk, que é pasta, que você põe a camada inteira de 4 a 5 milímetros de pasta. Tá? Então, isso é uma resina bulk. É isso aí. Tá? Show. O Fabiano, por exemplo, como ele falou, ele gosta da bulk flow primeiro e depois complementar com uma resina pasta, que foi como tudo começou. Como todo mundo começou, e a primeira foi a SDR. E você está falando dela, e eu lembro, cara, que quando a gente recebeu a SDR, eu estava junto nessa brincadeira, a gente foi num pós-CIOSP, que a gente estava numa pizzaria lá em Pompeia. Ah, verdade, hein? Você lembra disso, cara? Lembro. O Everton de muleta também, lembra? Tava que pé quebrado lá, E foi quando a gente recebeu a primeira amostra que chegou no Brasil da SDR, que foi a primeira book que a gente recebeu no mercado, e a gente fazia 4 milímetros de SDR, né? Que na verdade o SDR é a sigla do Smart Dentin Replacement, né? Que é uma reposição de dentina inteligente, e a gente recobria com 2 milímetros de uma resina. Por quê? Porque a Flow, apesar dela preencher tudo e ter um modo de elasticidade um pouquinho menor e conseguir ter menor tensão de contração, a gente não tem resistência mecânica para suportar a carga. Exato. Então, ela preenchimento, não é oclusal. Não é oclusal. E você sabe que quando surgiram as bulks de pasta, eu passei a trabalhar com as bulks de pasta por questão de uma praticidade de você poder pasta única e começar a esculpir de uma vez só. E eu trabalhei muito tempo dessa forma, com bulks pasta, pela facilidade de escultura. Mas eu fui assim até um dia que eu estava conversando com o Mário Góes, e o Mário sempre foi, para mim, uma referência científica muito boa, muito grande, né? Ele é fera. Eu sempre conversei muito com o Mário. O Mário sempre foi um cara que, quando ele tinha trabalhos, quando tinha trabalho saindo do forno, ele me mandava por e-mail, falava assim, Garofalo, eu sei que você gosta, tô mandando para você antes de publicar e não sei o quê. Sempre, o Mário sempre teve uma consideração por mim muito grande nesse quesito, né? E eu sempre considerei o Mário uma referência científica muito grande. E o Mário conversando comigo, eu falei assim, Garofalo, vou te contar uma coisa, cara. Nós estamos trabalhando com bulk e tem muita bulk que na superfície realmente ela dá resultados muito bons, de acompanhamentos clínicos longitudinais muito bons, mas lá embaixo na parede pulpar tem bulk dando chabu, tem bulk soltando. Tem bulk não tão aderida à dentina. Só que clinicamente você não vê isso, cara. E a gente não faz corte histológico de paciente para saber se ela está aderida à dentina lá embaixo ou não. Sim, não tem como, E a gente também tem que levar em consideração, Fabiano, que lá embaixo, cara, naquela dentina que está na polpa, que está perto da polpa, você tem uma adesão que não é a adesão que você tem axial, que você não tem no cabo superficial. Você tem uma adesão que é dentina, que é uma baixa, muito mais tubular. Você tem uma dentina que é dentina esclerótica. Você deve ter base de proteção, ou você tem ionômero, né?
Você tem de tudo um pouco. Paulo, fala aí, Paulo. Temos também a Viscolor, que é uma de baixa viscosidade, e depois a temperatura bucal fica esculpível. Exatamente, né? Então, depois que eu conversei com isso com o Mário, eu comecei também agora todas as minhas book, eu ponho uma primeira camada de flow. Eu também começo sempre com uma camada de flow lá embaixo. A Carlinhos Arcângelo, na semana passada, deu uma aula para minha especialização, show de bola. Deu uma aulinha para minha turma de especialização, aquela aulinha enquanto esperamos os tempos normais voltar. Carlinhos, agradecer publicamente aqui a colaboração do Carlinhos na minha turma. O Carlinhos, a gente deu aula junto aqui em Maringá, cara. No mestrado aqui, ó. Mas faz muito tempo. Né? Cara, um abraço pro Carlinhos. Tem gente boa aqui, Ana Carbone, Carlinhos, Paulinho. Tem muita gente. Aqui, então, e eu faço sempre assim, Garófalo. O meu dia a dia é book flow e uma body por cima, ou uma de esmalte mais opaca, né? Vamos dizer assim. Ou uma flow por baixo e uma book em cima também. É isso, exatamente. Você sabe que uma coisa, cara, que às vezes a pessoa pergunta assim, fala assim, professor, quanto hoje de porcentagem de resina posterior você faz de book? Eu falo, cara, hoje na minha clínica de resina posterior, 80%, eu falo 100%, eu falo que eu sou professor. E eu sou obrigado por uma questão de fazer material didático, de fotografar casos com outros produtos, para ter material didático, para fazer foto. Sim. Então, por uma questão de ofício, eu ainda tenho que fazer casos com resinas convencionais. Mas para o meu paciente, a book ela me serve muito bem. Entendeu? Estou muito satisfeito usando o book na minha rotina de consultório clínico, né? Eu falo assim, ela não é uma resina que no Aesthetic Days Fashion Week, né, para se apresentar aquele caso lindo, maravilhoso, ela, logicamente, ela é um pouco mais translúcida, mas para a rotina também do consultório, ela é nota. É top. Cara. Top. Agiliza muito. Agiliza demais. E eu acho que ela veio, para algumas especialidades, ela caiu como uma luva, cara. Pediatria. Endodontia, cara. O endodontista dá o indicador dele, o conduto blindado. Tem risco de contaminação de conduto. Top, cara. Para odontogeriatria, cara. Odontogeriatria. Eu dou essa aula faz tempo. Já tive feedback de odontopediatra, dente vai esfoliar. Pô, Marçom, eu faço inteira com a book flow. Falei, cara, não pode, mas é dente que vai esfoliar alguns meses. Mas não é esculpível, tá bom, beleza. Aí. Marçom, reembasar pino de fibra, que você precisa de uma polimerização em profundidade e uma translucidez para você reembasar pino que você vai cimentar. Núcleo reembasado, por exemplo, hoje a gente individualiza 80% dos pinos de fibra. Porra! Levantar munhão de pino de fibra. Você precisa de um levantar munhão. Em algumas situações de dente anterior, eu não uso porque ela é muito translúcida. Eu preciso de um munhão um pouco mais estético. Mas claro. 90% dos casos, book. Aí a book pasta, book seringa, no caso. Aí book pasta. Mas para você individualizar pino, para você poder colocar no conduto. Show! Porra! Facilita muito, cara. A contração é menor, que elas têm a contração menor mesmo do que uma resina convencional. Além disso, o que você tem em muitos dos casos, por exemplo, você pega uma book da 3M, né, que tem, por exemplo, né, aquele sistema deles, né, do monômero de fragmentação que eleva o índice de conversão dela. Então, numa condição que você tem uma polimerização difícil que é dentro do canal, você já tem uma condição, ajuda, né, que ajuda. Ajuda. E o que acontece? A baixa contração ajuda também. Então, seria... o Ricardo. Botafoguense, né? Botafoguense tá falando. Fala, Thanos. Então, o que eu falaria o que acontece hoje? Você utilizar uma book flow e uma body, uma book flow e uma pasta associada a um adesivo universal, cara, associada a uma matriz pré-contornada, seja ela palodente, unimatrix e por aí vai, polidental, tem um monte aí hoje, meu amigo,
É tiro certo, não é verdade? Aí fica faltando uma única coisa que, infelizmente... A luz. A luz. E se você não tiver a pan... Se você não tiver a pan, você tá ferrado. Ferrou. Então, cara, aí ontem o Carlinhos mostrou um cenário, cara, que você fica de boca aberta. Ele fez trabalhos em que ele pegou polimerização de resina e depois ele pegou os corpos de prova da resina e colocou em solvente. E aí, cara, você fica louco, cara. Porque ele começou a mostrar que quando você bota em solvente, principalmente quando você pega corpo de prova, até corpo de prova de fotopolimerizador de cabeça pequena, e que você não faz fotopolimerização legal, a base dos corpos de prova de resina e mesmo as áreas periféricas, tudo subpolimerizado, cara. Puta, meu. Porque o solvente deixa tudo esbranquiçado. Ou seja, ferrou. Se você não polimerizou bem, se você não tem um fotopolimerizador que tem colimação, que tem profundidade de luz, e que a luz não pega lá embaixo, cara, se você não tem... E qual é o pior? O pior dos mundos é a classe 2. Porque ainda, quando você vem em classe 2 em dentina, piorou. Entendeu? Aí você lembra... Eu assisti uma aula sua daquela época das cores reflectivas, lembra dessa época? Cara, eu assisti muita aula sua, viu, Garof? Você não sabe, mas... Eu lembro, cara. Eu lembro de você, mas em Campinas, cara. Eu se dando lá no Gueião, assim, Campinas. Entendeu? Aquelas coisas reflectivas, cara. E não sei o que, sem colocar um foto na vestibular, colocando incremento na vestibular. Meu amigo, quanta coisa que nós ensinamos e eu aprendi também, né, que caíram por água abaixo. As pessoas falam assim, porque você falou. Mas fala quando? Não sei o que eu falei, mas fala quando, né? Porque a gente não... Você tem que ser... Aí você fala assim, pô, você assistiu minha aula há 20 anos atrás. 20 anos era isso que tinha. Você tem que se atualizar, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Então, assim, o foto é importantíssimo, cara. E outra coisa, o mais importante, a luz não faz mal. Se faltar luz, aí vai fazer mal. Entendeu? Então é aquela história. Então, às vezes as pessoas ficam pensando, elas falam assim, mas vocês estão fazendo hoje apologia de 1 e 2 fotos, né? E vocês estão... Não é só isso, cara. Você não tem condição de hoje fazer tudo, trocar o foto, jogar no lixo? Tudo bem, cara. Aumenta o tempo. Aumenta o tempo. Você está trabalhando com uma condição que é um binômio tempo e energia. Se você tem pouca energia, aumenta o tempo. Se você não tem condição de polimerizar tudo por oclusal, cara, tira a matriz e fica por vestibular e por lingual. Mas você tem que ter tempo de polimerização. Mas agora eu vou falar a verdade, cara. Alguns alunos viram para mim, pô, mas eu só tenho mil e poucos reais para comprar uma foto. Tudo bem. Mas ele acaba de comprar um iPhone 11, dá para entender? Eu falo, cara. Você deve ter me visto falar isso várias vezes, né? Não dá, cara. Você é blogueiro, cara? Se é blogueiro, justifica você comprar um telefone, porque ele vai te dar dinheiro. Aí você vai ganhar dinheiro com o telefone. Se você é dentista, cara, compra um telefone sem vergonha e compra um fotopolimerizador. Quem vai te dar dinheiro é um fotopolimerizador, cara. Exato. Na verdade, ele não vai te dar dor de cabeça, não vai te dar retorno. Ou seja, você vai ganhar dinheiro. Porque vai ganhar dinheiro. Menos, você não vai ter retrabalho, né? Que nem, hoje é retrabalho. Né? Dentista hoje na internet chama insucesso de retrabalho. E chama cagada de retrabalho. Né? Ô, Garof, tem esse artigo aqui, ó, que é interessante, cara. É uma revisão sistemática. Eu vou postar isso aqui depois da live, tá? Que ele fala, dependendo da profundidade, dependendo do seu fotopolimerizador, ó, 550 mil, vamos dizer assim, o tempo que tem que ser polimerizado. Lembrando que esse tempo você está encostado da resina. Imagina se você tem uma caixa. Exatamente. Então, esse é o pepino. Esse é o pepino. Esse é o pepino. Nós temos uma caixa de 8 milímetros. A luz está aqui na oclusal. O meu amigo vai chegar o que lá embaixo, numa luz, mais ou menos? E sem contar que polimerização, você tem que contar que no problema hoje não é só você fazer... Você ter um aparelho bom, você tem que contar, em primeiro lugar, tamanho de ponteira. Se ela está pegando toda a área polimerizada. E se você não estiver pegando toda a área polimerizada, você tem que repetir vários ciclos para pegar toda a área. Isso é importante. Segunda coisa, ter certeza que você está estabilizado e que você não está polimerizando e olhando e está polimerizando a úvula do paciente, né? E não a secretária está lá olhando para Exatamente. E aí,
nessa categoria não tem vez. Eu vou dar os nomes ao bois. E todo mundo sabe. É Gran-Valo, que é imbatível hoje. Imbatível. Imbatível. Não tem concorrente. Outra coisa que ontem chamaram muita atenção, né? Na verdade, hoje não é fundamental a gente imaginar que a gente precise de um fotopolimerizador PolyWave para você ter segurança de polimerização. Porque hoje você nem tem todos os produtos trabalhando com múltiplos fotoiniciadores. Fotoiniciadores, sim. A tendência normal a partir de agora é que os fabricantes comecem a trabalhar com múltiplos fotoiniciadores. Por quê? Porque você utilizar múltiplos fotoiniciadores, a literatura mostra que te dá uma qualidade de polimerização melhor. Não é só porque a fluoroquinona é amarela, vai ficar mais branquinho. Mais branquinho. É porque a qualidade de conversão de monômero é melhor quando você faz associação de mais fotoiniciadores diferentes. Então, existe uma tendência mundial dos fabricantes de você associar diferentes fotoiniciadores pensando na qualidade de conversão de monômeros. Então, a tendência que a gente vai ter no futuro é cada vez mais de ter fotoiniciadores diferentes na composição dos produtos. E pensando numa segurança, se você for investir hoje num fotopolimerizador, e a gente não sabe o que vai ter no futuro de materiais, pense num fotoiniciador PolyWave. Porque você não vai ficar com um fotopolimerizador de 4, 5 mil, Você abre o leque. Sim. Você vai ficar por anos com ele. Sim. Então, vai investir naquele que você sabe que daqui você vai usar para qualquer material que aparecer no mercado. Apesar de que hoje você ter um monowave, não quer dizer que você vai estar comprometendo de forma dramática as suas fotopolimerizações. Não. De forma nenhuma. Se a gente comparar 10 anos atrás, a gente evoluiu absurdamente. Né? Então, por exemplo, era o Radi. Potência, mais nada. Era o Radizão. O Radizão. Era o top. A gente não pensava em potência, né? A gente não pensava em outras coisas. Ninguém pensava em profundidade, ninguém pensava em área de radiância, em qualidade de luz. A gente não pensava nada disso. O foco não espalha essa luz, pelo amor de Deus, e por aí vai. Né? A gente não pensava nada disso. Então, assim, foto importantíssimo, book fill. Vamos lá, uma revisão. Book fill a gente usa diariamente. Vou ser bem sincero, eu uso em 100% dos meus casos posteriores. Até em classe 5 eu uso ela. Até em classe 5. Eu uso hoje, cara, eu uso o book fill para fazer restauração direta, eu uso o book fill para fazer regularização de açúcar de cavidade para preparo, eu uso para reembasar pino, eu uso para subir munhão, eu uso o book fill hoje para... Eu só não uso para dentro do interior, cara. Resumindo aí, você usa para tudo, cara. Porque a contração é mais baixa, tem que polimerizar um pouco mais, a gente sabe pelo tempo, por isso que eu toquei nisso daí. Mas se você tem uma foto legal... eu uso para tudo. O Flávio está perguntando do Blueface. O Blueface, eu acho que é bom, mas sabe, tem que atualizar. Lá fora tem o Blueface novo. Que aqui a gente não tem. Aqui a gente não tem. Em relação ao que a gente tem hoje do Blueface, o que ele perde, eu acho que o Blueface perde por valor hoje? Tamanho de ponta, ele perde por valor em relação à colimação de feixe, que ele não é um feixe tão colimado. Sim. E ele perde pro valo a questão de ter uma ponta de fibra de vidro que caiu e quebrou. Diferente, né, do valo que você cai no chão, você tem uma segurança de resistência maior, né? Na verdade, lá tem 2 atualizações do Blueface. Agora, se você pegar esse última atualização, você está ali próximo do valo. Entendeu? Agora, esse Blueface é uma foto de 8 anos atrás, deve ser a atualização dele. Mais ou menos, acredito eu. Era top, quando chegou era tipo um Gran-Valo hoje. Eu acho que hoje, se você ficar no... hoje você pensar Blueface e ele para e valo, você está com fotopolimerizadores de potência. Sim. Bom, a gente tem essas pequenas variáveis que a gente tem que pensar no futuro em relação à mudança de composição de energia só nesse quesito monowave e polywave só. Que a tendência é as resinas usarem diferentes fotoiniciadores, tá? Diferentes fotoiniciadores, né? É um bom foto. Só precisa atualizar nesse novo. Manda a Ivocler trazer o novo. Entendeu? Marca de book hoje. Eu, por exemplo, eu trabalho muito hoje com as books. Eu trabalho muito com as books da 3M. A book que eu trabalho bastante hoje, o Filtech Book One, por uma questão de opacidade. De opacidade, eu acho que ela tem uma opacidade hoje... Book One é essa. Essa aí, é isso. Eu trabalho ela tanto nesse quesito, porque ela tem, na verdade, 3 apresentações.
ela tem uma apresentação em unidose, que eu gosto bastante de trabalhar, ela tem a apresentação flow e ela tem essa apresentação bisnaga. Então, é legal as 3 apresentações. E ela tem também em cápsula unidose, que eu gosto bastante de trabalhar. Sim. Eu uso há mais tempo, o que eu mais uso é a SDR. A SDR, né? Que foi a primeira. Mas eu já usei 3M, já usei Aura, já usei Opus. E... também. A gente usa bastante a Opus no curso, a gente usa bastante a Opus no curso, é legal. Banco de preenchimento é legal posterior, uso também. A Flow da Opus eu gosto bastante a Flow da Opus. E eu gosto muito da Opus, sabe para quê? Para blindagem de conduto, porque ela tem uma translucidez muito boa para você poder identificar depois da entrada de conduto. Acho muito legal. Isso é verdade. E aí, a Dentsply não tem da forma pasta. Não. Então, a que eu mais uso aqui são essas duas daí, ó. Eu tenho essas duas no consultório. Também, você tá que nem eu, então. Você tá que nem eu. As mais duas. Eu também tenho essa Aura, mas não uso tanto. Ela é um pouco mais opaca do que a Opus. Um pouco menos do que a da 3M. É isso que eu, pelo menos, constatei clinicamente. Eu não sei qual que é a tua percepção em relação à Aura, e o Paulinho pode, de repente, dar uma opinar. Eu acho a Aura, em termos de escultura, um pouco granulosa de superfície. Eu acho ela de escultura, de polimento de superfície, ela um pouco mais granulosa. Mas eu não sei se é percepção minha. Às vezes pode ser de operador, né? Então, às vezes, muda um pouquinho só por causa disso. Mas tem esse aqui, para quem não conhece, né? O da Care também. Cara, o da Care eu nunca usei. É um ultrassom